Boa noite, amigos ouvintes da Melodia FM 87.9 e também você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Está começando mais uma edição da AJFM, Rádio, TV, Revista. Um espaço de informação, acolhimento, conscientização e esperança, levando conhecimento e dando voz aos pacientes, familiares e profissionais envolvidos na luta contra o mieloma múltiplos e outras doenças hematológicas. Eu sou Joelísio Fraga, presidente da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo, e é uma grande alegria receber cada um de vocês em nosso terceiro programa, transmitido ao vivo aqui pela Melodia FM e simultaneamente pelo YouTube. Eu sou Tainá Oliveira e estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Hoje teremos um programa muito especial de troca de experiência, aprendizado e reflexão com a participação dos graduandos Iago, Tainá Oliveira, que chegaram para contribuir com o conhecimento, sensibilidade e diálogo entre os temas importantes para a saúde e o cuidado humanizado. Muito boa noite, queridos ouvintes e audiência que está acompanhando ao vivo pelo YouTube e também pela rádio. Meu nome é Iago Santos e a JFMM TV segue firme em sua missão de acolher, orientar e transformar vidas por meio da informação responsável, do apoio aos pacientes e da defesa ao acesso ao tratamento digno e de qualidade. Então participe conosco, envie sua mensagem e compartilhe a transmissão. E venha fazer parte dessa corrente de conscientização e esperança. Está no ar, a JFMM Rádio TV. Informação que acolhe, voz que transforma vidas. O impacto das doenças crônicas na vida das pessoas brasileiras, das famílias, né? As doenças crônicas estão cada vez mais presentes na realidade dos brasileiros e representam hoje um dos maiores desafios da saúde pública no país. Mas além dos sintomas físicos e dos tratamentos contínuos, existe uma realidade muitas vezes invisíveis, o impacto emocional vivido por pacientes e familiares. Segundo especialistas da Fundação Oswaldo Cruz, o cuidado com doenças crônicas precisa ser mais humano, acolhedor e integrado, considerando não apenas a doença, mas também a saúde emocional, social e psicológica das pessoas envolvidas. O tema ganha destaque no vídeo Doenças Crônicas não Transmissíveis, exibido pelo canal Saúde Fiocruz, que discute como enfermidades como câncer, diabetes, hipertensão, doenças hematológicas e outras condições prolongadas transformam completamente a rotina das famílias brasileiras. As doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de morte no país. Segundo a OMS, representam 72% dos óbitos no mundo. Um desafio para a saúde pública e para a sociedade, já que essas doenças podem prejudicar a qualidade de vida de quem convive com elas. Mas que doenças são essas? Quais as principais causas e como se prevenir? Esse é o assunto do Ligado em Saúde de hoje. Fica com a gente que o programa está começando agora. Hoje, conversando comigo aqui no estúdio, Roseli Siquieri, professora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Roseli, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui no Ligado em Saúde. Eu que agradeço essa oportunidade. Vamos lá. Para a gente começar, eu acho que vou pedir para a nossa produção colocar uma arte aqui para a gente entender primeiro que doenças são essas que a gente está falando, né? Você pode comentar para a gente, Roseli?
Bom, então é importante começar falando que as doenças crônicas não transmissíveis, né, como você já disse, 7 de cada 10 mortes no Brasil decorrem dessas doenças, né, que são quais? Diabetes, hipertensão, câncer, asma, insuficiência cardíaca e outras doenças. E que outras doenças... Tem alguma coisa que está fora disso que a gente falou que também é importante mencionar? Tá. A obesidade em si é uma doença crônica não transmissível, né? E ela está por trás de grande parte dessas doenças que nós estamos vendo aí, né? Pressão alta, diabetes, tem como causa determinante a questão da obesidade. E dificilmente a gente olha para alguma delas e não sabe, né? O que é ou não conhece alguém que tenha uma doença dessas, né? Todo mundo tem um parente, um vizinho ou ele mesmo, né, portador de uma dessas doenças. Agora, a gente vê um aumento, né, no número de pessoas com doenças crônicas. E ao longo dos tempos, a gente tem uma diminuição de pessoas que acabavam morrendo por doenças infecto-contagiosas e a gente tem mais pessoas morrendo por doenças crônicas não transmissíveis. Por quê? Como nós já falamos, essas são as principais causas de morte hoje no país. Lembrando que 1 de 3 dessas mortes são em pessoas menores do que 65 anos. Porque à medida que a gente envelhece, essas doenças vão ficando mais prevalentes. Mas no Brasil, a gente tem uma quantidade muito grande de óbitos por essas doenças que ocorrem, né, o que a gente chama de mortes prematuras, que ocorrem antes dos 65 anos. Ou seja, parte dessa morte poderia ser evitada. Uhum. E a gente tem, na verdade, né, a gente vê esse aumento e a que causas a gente pode atribuir doenças como essas? Então, o ambiente, todas essas doenças têm, nas modificações que nós fizemos no ambiente, o seu grande fator, né? Se você pensar a própria asma, né, que você não está muito relacionado às outras, são modificações de poluentes que está fazendo com que cada vez mais você tenha asma e até ela também está associada com a obesidade. E as outras modificações ambientais, particularmente da nossa alimentação, respondem por grande parte dessa doença, né, e dessas mortes. A gente pode dizer que a alimentação dos brasileiros ela anda pior do que antes ou não? Com certeza, né? A grande máxima aqui na minha idade, eu deveria comer como a minha avó. E na tua idade, você deveria comer como a sua bisavó, de tanto que a gente piorou a nossa alimentação. E aí a gente tem esse fator alimentação. O que me chama a atenção, assim, né? Porque a gente, primeiro de cara, olha, hipertensão, diabetes. Essa questão do açúcar, né? Ela colabora para essa questão do aparecimento de doenças, não só como a diabetes, mas entre essas outras também. E como medir, né? Qual que é o peso ideal disso? É deixar de comer ou comer em poucas quantidades? Na verdade, na alimentação, tudo cabe, né? Tudo do que a gente está acostumado a chamar de comida, cabe. É que grande parte do que se come hoje nem é comida, né? São produtos ultraprocessados. O organismo ele nem reconhece, né? E não, além de não reconhecer, quando você olha o rótulo de um alimento e tem mais do que 3 ingredientes, você já começa a ter problema aí. Se ele for amarelo e vermelho, ele já tem mais de um problema, porque são o quê? São produtos que foram extremamente processados, né? Ultraprocessados, por isso que chama assim, e que vão lá, vai o quê? Vai sabor, vai corante, e é tanta coisa que que você não sabe exatamente o que está causando câncer, mas a gente sabe que parte desse aumento, né, dos cânceres, dessas doenças crônicas não transmissíveis, se deve a esses aditivos todos que a gente está consumindo. E o meio ambiente se modificando, né? A gente está junto, a gente está fazendo mal para o meio ambiente e mal para o nosso organismo, né? Com isso vem o lixo, vem o plástico, e o plástico está na água, e a água com plástico também piora todos os nossos hormônios, a gente sabe que isso modifica os hormônios do corpo, e tudo isso, né? Todo esse pacote de maldades que a gente inventou na modernidade contribui para que a gente tenha essa... E você estava falando, né, dessa coisa do alimento, quanto mais ingredientes a gente pensa, o melhor alimento é aquele que não é embalado, né, que a gente não precisa nem ler sobre, aquele bem in natura mesmo. Eu vou pedir para a gente voltar com a cartela, para a gente olhar, a gente estava falando do açúcar, né, o açúcar, até onde eu sei, ele é o quê? Ele poderia desencadear uma questão da diabetes, hipertensão, câncer, poderia estar relacionado a essas outras
açúcares também? Então, dado que você tem na base de quase tudo isso obesidade, o açúcar, e é o açúcar adicionado, porque quando você põe um pouquinho de açúcar no seu bolo, no seu cafezinho, né? Mas é que nós, brasileiros, né, pela nossa origem, nós comemos açúcar demais. E, além disso, tem o quê? Os refrigerantes. Os refrigerantes são uma grande parte dessa adição de açúcar desnecessário. E as mudanças que nós temos hoje, né, essa rotulagem, hoje vocês têm os alimentos e está lá escrito na frente, né, se vocês estão indo no supermercado, vocês estão vendo lá, alto em açúcar. O que a indústria está fazendo para meio que ludibriar nossas compras? Chamar atenção, né? Chamando atenção. Está enfiando adoçante no lugar do açúcar. Tira um pouquinho do açúcar, para ele não ficar alto em açúcar, mas ele entra tá mascarado ali com adoçante. E os adoçantes também estão muito relacionados com as doenças. Na verdade, adoçante não é solução, adoçante é problema, né? O ideal é não consuma adoçante. Aí você fala, eu sou diabético, é melhor você fazer um bolo, né? Tem várias receitas de bolo. A maçã, na verdade, é um grande adoçante. E tanto que a indústria usa, né? Quase tudo que você come desses sucos industrializados é basicamente suco de maçã para dar o doce, né, desses alimentos. Então você pode usar isso, você pode fazer geleias em casa com maçã, bolo com maçã, que até dispensa o uso de outros açúcares, dado que o açúcar da maçã já está te dando esse gosto adoçado. Né? A gente sempre pensa, né? Seria o ideal, né? Então, e quando você fala do adoçante, de todos eles, independente. Todos eles. Tem uma recente recomendação da Organização Mundial da Saúde de se tomar muito cuidado com os adoçantes e com o uso abusivo dos adoçantes por conta disso. Quase todas as águas hoje que se dizem saborizadas estão adicionadas com adoçantes artificiais. Agora, Roseli, a gente chegou ali até a osteoporose, né? O que a gente poderia ainda, você falou de obesidade, tem algumas outras que a gente ainda poderia entrar dentro disso? Se a gente parar para pensar, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, se enquadram dentro dessas doenças também? Também se enquadram dentro dessas doenças. A principal causa no Brasil ainda são as doenças cardiovasculares, né? Que é o derrame, o infarto do miocárdio, cujas causas têm na alimentação um ponto muito importante. Lembra que fazer atividade física também é outro fator importante, que a gente também está com uma vida cada vez mais sedentária. Então, esse modo de vida nosso, de sedentarismo, ficar na cara do celular, né, um tempão, vendo televisão, tudo isso, né, se combina para essa situação. E que consequências essas doenças elas trazem para essa população que acaba convivendo com elas, que já que é para a vida toda, né? Que consequências são essas? Essas doenças, né, são doenças muito difíceis, inclusive, de se tratar, né? As consequências delas vão para vários sistemas dentro do organismo, para o coração, a própria diabetes, a pessoa acaba morrendo, na maior parte das vezes, de doença cardiovascular, de doença do coração. E elas têm um custo para o sistema de saúde muito alto, né? Então, você tem, além do custo para o próprio paciente, que tem que... Um paciente diabético, depois que fica diabético, tem que ficar medindo o seu açúcar no sangue várias vezes por dia. Isso equivale a comprar o quê? A comprar todos esses aparelhos de aferição, ele tem que tomar insulina, ele tem que tomar outros medicamentos, quando não é uma diabetes muito grave. Felizmente, no Brasil, a gente tem o SUS, né, que dá suporte a tudo isso, desde que você pode fazer diagnóstico, né, e até acompanhar para essas consequências todas, né, de amputação, como é que vai se agravando esse quadro no tempo. Você fala isso, chama atenção para, por exemplo, né, o diabético vai acabar indo a óbito por uma questão cardiovascular. Assusta um pouco, né? Mas se a gente para pensar num tratamento correto, isso daí se estende. Nossa, completamente. Se você conseguir, por isso que o sistema de saúde é super importante, né? Você tem diabetes, você não está condenada a, né, ter um desses desfechos. Se você conseguir controlar,
tá? Com alimentação, né? Medicamento só não adianta, com alimentação, com atividade física e usando todo que se dispõe hoje no sistema de saúde, né? Fazendo visitas periódicas, olhando o fundo do olho, tem vários hoje. Felizmente, nós temos um avanço da tecnologia também para deixar essas pessoas Cobertas, com uma qualidade de vida muito boa, desde que você seja devidamente acompanhado. Né? E também, até para identificar essas doenças, também se dá com esses exames periódicos que se fazem pelo SUS também, E de novo, né? Até câncer, quanto antes você identifica, periodicamente você ir ao posto de saúde, à unidade de saúde da família, periodicamente você está permitindo que você seja diagnosticado precocemente. Quanto mais precoce você diagnostica, menor os efeitos, né, de longo prazo que você vai ter. Roseli, eu vou chamar um intervalo, a gente já continua aqui. A gente continua essa conversa depois do intervalo. Não sai daí, porque é rapidinho. A gente volta já. Estamos de volta, hoje conversando comigo aqui no estúdio, Roseli Siquieri, professora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E hoje estamos conversando sobre doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, câncer, doenças cardiovasculares, entre outras. Roseli, a gente falou aqui no primeiro bloco, né, sobre essa infinidade de doenças crônicas não transmissíveis, desse aumento dessas doenças na população. A gente teve aí um dado do censo, que é o aumento, né? As pessoas, na verdade, estão vivendo cada vez mais. E o que esse dado ele traz de desafios diante dessa realidade das doenças crônicas? Veja, o nosso sistema de saúde tem que estar preparado para atender cada vez mais essa população. E, como eu já falei, nós temos ainda uma mortalidade que deveria ser evitável por essas doenças, que são aqueles óbitos que ocorrem antes dos 65 anos. Então, isso traz uma carga muito grande para todos os níveis do sistema de saúde, né? Nível hospitalar, o nível da atenção básica, né? Das clínicas de família. É uma quantidade de esforços e de dinheiro que vai ter que se colocar muito grande. Então, lembrem sempre que prevenir essas doenças é muito melhor do que tratá-las. E o próprio Serviço de Saúde no Brasil vai poder te ajudar a prevenir essas doenças, né? Na medida que você só tem possibilidade, né? Tem as academias da saúde, você pode ser estimulado a fazer atividade física, ter uma alimentação mais adequada pelo serviço de saúde, e isso vai postergar, né, a sua possibilidade de ter uma doença, que tem muito a ver com os nossos genes, mas você pode postergar muito isso tendo uma alimentação, uma atividade física, uma vida mais saudável. E, no geral, como que é o tratamento dessas ou dessas principais, assim, doenças crônicas não transmissíveis? Então, tudo vai começar na atenção básica. Você, até para fazer diagnóstico de câncer, quanto mais precocemente você fizer. E isso tem que ser feito no serviço, né, na atenção básica, que depois vai te encaminhar para um serviço especializado, dependendo das suas características. Mas veja, grande parte da hipertensão, muito da nossa mortalidade tem a ver com pressão alta, tá? O que você pode melhorar a sua pressão alta? 20 mil mortes por ano da pressão alta decorre do seu consumo de sal. Então, veja, só você conseguir reduzir o seu consumo de sal, você ajuda o SUS, que não tem que ficar te atendendo com doenças mais graves, e ajuda a sua própria saúde, né? A gente fala pouco do sal, mas nós somos grandes consumidores de açúcar e grandes consumidores de sal, e o sal explica até mais do que o açúcar a nossa alta mortalidade. É 20 mil mortes por ano por infarto do miocárdio e 20 mil mortes por ano por derrame cerebral, que você pode evitar só reduzindo o consumo de sal. Não, foi fundamental você trazer essa questão do sal, porque de cara, a gente pensa no açúcar, né? E a gente já falou um pouco do açúcar e tem o contraponto que é o sal. Então, assim, botando na balança, tem que saber equilibrar muito bem, né? É verdade. Bom, vamos acompanhar agora como são os cuidados de quem convive com essas doenças na reportagem de Eduardo Costa.
A atenção primária, ela é o primeiro ponto de contato de qualquer pessoa com o sistema de saúde. E a gente está inserido dentro do território onde as pessoas moram. As pessoas podem nos procurar por N motivos, por qualquer motivo. Seja por uma unha encravada, seja para fazer o acompanhamento pré-natal, seja para fazer o acompanhamento de alguma condição crônica. Sem sombra de dúvidas, a hipertensão arterial representa a maior parte, né, das doenças crônicas que a gente acompanha na atenção primária. A diabetes também tem uma fatia aí significativa dessas condições, mas a gente também recebe outras pessoas com outras condições, como doença pulmonar obstrutiva crônica, o próprio câncer, né, que a gente inicia na linha de cuidado, fazendo o rastreamento na atenção primária, mas essa pessoa, por mais que vá acompanhar em um outro local, ela nunca deixa de ser nossa. Eu me trato de hipertensão e também controle da diabetes. Por quê? Tem algum histórico de familiar? Tem. Meu pai era diabético, tem um irmão que ele é diabético, então eu achei melhor começar a se tratar logo, né? A gente faz a investigação com base na avaliação de uma história clínica e também na realização de exames complementares. Boa parte dos exames complementares nós temos nas unidades de atenção primária aqui no município do Rio. Clínicas da família e centros municipais de saúde ofertam todos os dias exames laboratoriais para hipertensão, diabetes e outras condições. E também encaminhamos, caso necessário, os pacientes para fazerem exames fora daqui, como por exemplo mamografia, algum complemento de algum outro exame por conta de questões cardiológicas, como um ecocardiograma. E como é que é o tratamento aqui? Como é que é o acompanhamento? Muito bom, não tenho o que falar não, entendeu? Venho aqui, sou bem recebida na consulta, também quando tem os remédios eu pego os remédios também. Nós temos uma farmácia dentro de cada unidade de atenção primária. Todas as farmácias têm medicamentos para hipertensão, para diabetes, para doença pulmonar obstrutiva crônica e alguns outros medicamentos mais específicos também estão disponíveis na rede SUS e em locais mais especializados. E a gente consegue, através de visitas periódicas, avaliar se essa pessoa está melhorando e, inclusive, controlando fatores de riscos para desfechos piores, como as doenças cardiovasculares. Dona Nelly! Eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, obesa. Para mim foi um lucro, porque eu realmente estava até sem um atendimento de acordo por não poder ir até a clínica. Foi assim uma segurança tão importante que até o meu ânimo melhorou. Porque você viver sozinha, sem ninguém, e não ter ninguém, então a solidão leva você a piorar. Mas se você tem alguém que olhe por você, é uma graça, é uma gratidão. Eu sou muito feliz por isso. Roseli, a gente vê assim, né, prestando atenção no relato dessa senhora, é uma sucessão de doenças. Então, ela tem hipertensão, diabetes e obesidade. Isso pode acontecer ou é comum que isso se multiplique quando a pessoa ela já vem com uma, daqui a pouco vem com outra? Esse é o quadro clássico, né? Começa a ficar obesa e a obesidade vai desencadear essas doenças todas. E onde é que tem que começar a prevenção disso? Na criança. É na criança que a gente vai ter que começar a prevenir. Que forma? Com uma alimentação adequada. A alimentação nessas doenças é a chave da questão. Você tem que começar, nós temos que mudar o ambiente, porque não adianta você querer ser saudável num ambiente que só te oferta e só oferta com preços mais baratos, produtos que são completamente inadequados para a nossa alimentação. Você vê que todas as pessoas, e se você for olhar no serviço de saúde, 80% delas têm o diabetes, que é de outra causa, mas esse diabetes que a gente chama tipo 2, que é os 2 casos que aparecem aí, o desencadeante é a obesidade. Agora, a pessoa fala, eu não vou conseguir emagrecer. Você não precisa emagrecer muito. Você emagrecer 10%, independente do peso que você está. Se você emagrecer 10%, você já reduz muito, né? O que a gente fala. A célula que produz a sua insulina vai responder muito melhor só com você
tendo redução de peso, que é redução da oferta, que é ela que tem que pôr o açúcar para dentro da sua célula, entendeu? Então, mesmo perder um pouco de peso na pessoa que já está com a doença, vai melhorar muito, né? No começo, inclusive, você não precisa nem tomar medicação. O primeiro grande corte é a questão de perder peso. Agora, é o que você falou, né? Diabetes, beleza, a gente pode ter esse tipo, mas a gente também tem um outro que aí vem a questão genética. E também na matéria a gente teve uma senhora que falou que já tinha caso histórico na família. Qual que é o peso disso, né? Uma pessoa, por exemplo, hoje em dia, que adquiriu essa doença, ela vai passar para o filho e mesmo não tendo histórico na família, né? Não. Todas essas doenças, né, câncer, diabetes, até a própria obesidade, tem a sua carga genética. Mas você não pode mudar a sua carga genética, mas você pode mudar o seu modo de vida. Então, embora tudo tenha carga genética, é o ambiente, né? Você tem essa predisposição para ter diabetes, exceto diabetes tipo 1, que é fruto de uma doença infecciosa, que aparece lá na infância, né? Na maior parte das vezes é outra doença, na verdade, né? Essas têm tudo a ver com a sua forma de viver. E o modo de vida da própria pessoa também vai interferir nos seus filhos e por aí vai? E também. Todo filho, quando a gente trata muito de criança, toda criança obesa tem um parente obeso, principalmente a mãe, com algum grau de obesidade. Agora, né, a gente vendo essa alta incidência, o que a gente pode destacar de maiores desafios dentro do Sistema Único de Saúde para o tratamento dessas doenças? É uma questão de medicamento, de assistência? O que a gente pode identificar como maiores desafios? E o maior desafio, porque quando a pessoa chega, ela já chega numa situação tão avançada que já não dá mais para você voltar atrás, né? E ela mesma não vai querer, eu sei que eu tenho que comer menos, eu sei, mas isso é impossível. Quase todo mundo acha. Agora, eu acho que o problema é a gente conseguir ensinar nas escolas de medicina, nas escolas todas que trabalham com a área da saúde, que a gente tem que começar a prevenir mesmo na atenção primária. Tem que ter formas, né, de envolver as pessoas. E essas coisas acabam, ela mesma fala, né, que é deprimida, essas coisas acabam gerando situações que fica cada vez mais difícil você sair desse círculo vicioso, né? A diabetes gera depressão, então a pessoa fica cada vez mais refém do seu próprio, né, do seu próprio estado de saúde. A gente já está quase se encaminhando para o final do programa, passa muito rápido, né? Mas se você pudesse dar um recado de prevenção, né, para esse número alarmante de doenças crônicas não transmissíveis, que recado seria esse? Coma menos e coma com qualidade e ande mais, ande menos de carro e passe menos horas, né? Vendo tablet, vendo televisão. Esse é o grande segredo da longevidade. Um profissional de educação física falou assim para mim, olha, se você faz exercício 3 vezes na semana, você descansa 4, entendeu? São só 3 vezes. Olha, Roseli, muito obrigada, viu, pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Foi ótimo, passou tão rápido. A gente volta qualquer dia desses. Tá certo. Bom, queridos ouvintes, rádio, YouTube, vocês acabaram de escutar que receber o diagnóstico de uma doença crônica significa iniciar uma nova rotina. Consultas frequentes, exames, medicações contínuas e mudança de estilo de vida. Passa a fazer parte do cotidiano, mas o peso emocional desse processo também atinge toda a família. Muitos cuidadores abandonam empregos, mudam de hábitos e vivem sob constante desgaste físico e psicológico. Em diversos casos surge ansiedade, depressão, medo, sensação de impotência. Especialista alerta que o sofrimento emocional pode ser silencioso e progressivo. Principalmente quando o paciente enfrenta dores, limitações físicas ou incerteza sobre o tratamento. A proposta defendida pela Fiocruz reforça a importância do chamado cuidado integral, onde o paciente deixa de ser visto apenas como doença e passa a ser acompanhado de forma completa. Isso inclui acompanhamento emocional, escuta ativa, acompanhamento multiprofissional, a orientação nutricional, apoio psicológico, fortalecimento da rede de apoio familiar, entre outros.
O objetivo é melhorar não apenas os indicadores clínicos, mas também a qualidade da vida do paciente e de quem cuida dele diariamente. Certo, Iago. Outro ponto importante, levando pelo especialista, é a sobrecarga dos cuidadores familiares. Pais, mães, filhos e companheiros frequentemente assumem jornadas intensas de cuidado e acabam negligenciando a própria saúde. Os impactos mais comuns incluem insônia, exaustão física, estresse crônico, isolamento social, ansiedade, adoecimento emocional. Por isso, cresce a necessidade de políticas públicas voltadas também para o suporte aos cuidadores. Isso mesmo. E os especialistas ainda reforçam que informação, prevenção e diagnóstico precoce continuam sendo ferramentas fundamentais para reduzir complicações e melhorar o tratamento das doenças crônicas. Além disso, combater o preconceito e ampliar o diálogo sobre saúde emocional são passos importantes para garantir mais dignidade aos pacientes. A Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo segue fortalecendo esse debate por meio da conscientização, acolhimento e defesa de um cuidado mais humano e acessível para todos. Quando uma pessoa adoece, toda a família sente. E cuidar da saúde também significa cuidar das emoções, do acolhimento e da dignidade humana. Agora no programa a JFMM TV, Rádio e Revista, vamos acompanhar uma reportagem especial produzida pelo graduando em jornalismo Iago Santos sobre a campanha Maio Amarelo. É um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito e preservação da vida. Sim, com a informação, responsabilidade e cidadania, a matéria traz um importante alerta sobre segurança no trânsito, respeito às leis e a necessidade de atitudes mais humanas nas ruas e estradas. Afinal, cuidar da vida também é um compromisso coletivo. Confira agora a reportagem especial de Iago Santos para a JFMM TV. O trânsito é um dos lugares que mais podem gerar acidentes. Apenas em 2024 foram registrados cerca de 12 mil óbitos, uma média de 92 mortes por dia. Com isso, o mês de maio também é destinado à conscientização no trânsito, com campanhas focadas em instruções de melhores práticas atrás do volante. A campanha do Maio Amarelo tem como objetivo diminuir os óbitos e acidentes em estradas e rodovias do mundo inteiro. Vitória da Conquista também conta com ações voltadas a essa conscientização desde o início desse mês. A agente de trânsito e assessora da educação para o trânsito, Andréa Carla, é uma das organizadoras dessas ações que estão sendo feitas no município e destaca a sua importância. Desde o dia 1º de maio, nós abrimos o Maio Amarelo aqui com a carreta da PRF e o pessoal da Secretaria de Cultura, onde fizemos um evento gigantesco lá no Shopping Boulevard, dia 1º e dia 2 de maio. Daí para frente, nós continuamos com palestras em bares, por incrível que pareça. Nós vamos para bares, a gente leva o etilômetro para o cidadão e mostra para ele o risco do que é conduzir alcoolizado, quando ele sopra o etilômetro. E a gente é muito bem aceito. Nós também já fizemos algumas palestras em faculdades, também vamos para as praças, mostrar conscientização de trânsito para crianças, jovens e adultos. Existem diversos fatores que contribuem para que um acidente ocorra. De acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, em 2024, as principais causas de acidente de trânsito foram reação tardia ou ineficiente, quando o condutor é incapaz de responder a tempo em situações inesperadas, ausência de reação devido à falta de atenção total à direção, com o uso de celular sendo o agravante principal, velocidade incompatível com a via e entre outros. Antes de tudo, dirigir é consciência. A gente tenta conscientizar as pessoas, através de vídeos, de palestras, elencando assim, várias ações positivas para se falar de trânsito. Mas quando a gente fala de trânsito, a gente percebe que o problema vai além, porque não é veículo, o problema do trânsito é comportamento. Então, se a gente não muda o comportamento da gente, não vai adiantar, porque os veículos, eles são movidos por pessoas. Então, se nós não entendermos que a consciência da gente tem que mudar e o comportamento melhorar, o trânsito vai continuar ceifando vidas.
Parabéns, Iago. Nossa primeira matéria externa, né, feita por ele, né? Entre outras, está vindo muita coisa legal aí, muita informação. Vamos falar agora de outro tema que é bastante interessante também, que é a diarreia. A diarreia no tratamento oncológico, um cuidado que merece atenção. A colunista da AJFM TV, a nutricionista Alice Prado, estará trazendo orientações importantes sobre um dos efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento oncológico, a diarreia causada por medicamentos e terapias anticâncer. Durante o vídeo, serão abordados temas fundamentais, como reações comuns dos medicamentos oncológicos, impactos da diarreia na hidratação e nutrição, alimentos que ajudam no controle dos sintomas, cuidados para evitar desidratação e fraqueza, quando procurar a equipe médica e a importância do acompanhamento nutricional no tratamento. É isso, a informação correta pode fazer toda a diferença na qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Não perca esse conteúdo educativo, acolhedor, essencial para os pacientes, familiares, cuidadores. Vamos acompanhar o vídeo? Olá, eu sou Alice Prado, nutricionista oncológica, e hoje eu quero te dar algumas dicas para ajudar no controle da diarreia. Esse é um sintoma intestinal muito frequente durante o tratamento oncológico, causado por diversos medicamentos e que pode impactar diretamente na sua ingestão alimentar e também levar a outras complicações se não tratado adequadamente, o que inclui desidratação, distúrbios eletrolíticos, perda de peso e até mesmo a desnutrição. Mas existem alguns cuidados que podem ser aplicados na alimentação no dia a dia para ajudar a reduzir esse efeito colateral tão comum. Então, a primeira dica é equilibre a ingestão das fibras na alimentação. Existem basicamente 2 tipos de fibras nos alimentos, as fibras insolúveis e as solúveis. O paciente que está apresentando diarreia, ele deve reduzir a ingestão das fibras insolúveis, que são aquelas que estimulam o trânsito intestinal e, portanto, tem um efeito mais laxativo. Essas fibras insolúveis estão presentes em cascas de frutas, vegetais folhosos e em grãos integrais, por exemplo. Ao contrário disso, eles devem aumentar a ingestão das fibras solúveis, que são aquelas que se diluem em água e contribuem para a melhor formação do bolo fecal e retardam também o esvaziamento intestinal, portanto, tem um efeito mais constipante. Essas fibras solúveis estão presentes em alimentos como o limão, caju, a goiaba, a maçã e a pera sem casca, a farinha de aveia, o arroz e o amido de milho. Portanto, essa adequação na ingestão das fibras é muito importante para o paciente que está apresentando diarreia. A segunda dica é: evite o consumo de alimentos muito gordurosos, açucarados e condimentados. Esse excesso de gordura, de açúcar nos alimentos piora o quadro de diarreia. E a terceira dica é: mantenha-se hidratado. Consuma líquidos como água mineral, água de coco, bebidas isotônicas, sucos obstipantes, sempre de maneira fracionada e em volume proporcional às perdas durante a diarreia. Essas foram algumas dicas, eu espero que ajude no controle, né, desses sintomas se você está apresentando. E se você conhece alguém que está com dificuldade no manejo desse sintoma, compartilhe essas informações, certo? Até breve. A prática de exercícios físicos durante o tratamento oncológico pode representar um importante aliado na recuperação, na qualidade de vida e no bem-estar dos pacientes. Pensando nisso, a nossa colunista da AJFM TV, a doutora Tairine Filgueira, ela mora lá em Portugal. Ela é personal oncológica, traz no seu novo vídeo orientações fundamentais sobre a importância das atividades físicas no enfrentamento do câncer. Com abordagem humanizada e baseada em evidências, a doutora Tairine explica como os exercícios podem auxiliar no controle da fadiga, fortalecimento muscular, melhora da autoestima, mobilidade e saúde emocional durante o tratamento. O conteúdo também alerta sobre os cuidados necessários, respeitando os limites e as condições clínicas de cada paciente. Uma conversa essencial para pacientes, familiares e cuidadores que desejam compreender como o movimento, quando orientado corretamente,
pode contribuir para mais qualidade de vida e esperança durante a jornada oncológica. Vamos juntos assistir essas importantes informações. Depois de entender que o exercício físico deve fazer parte do tratamento oncológico, a dúvida costuma ser: por onde eu começo sem me prejudicar? E essa dúvida faz todo sentido. As recomendações das entidades responsáveis mais atuais orientam a combinação de exercício físico aeróbio, de força e flexibilidade. Ou seja, você deve praticar pelo menos 150 minutos por semana de exercício físico aeróbio, como por exemplo, caminhadas, corrida, bicicleta, natação, hidroginástica, e sendo assim, pode dividir esses 150 minutos ao longo dos 5 dias da semana, fazendo 30 minutos por dia, ou ainda subdividir dentro do dia esse exercício físico aeróbio. Combinado ao exercício físico aeróbio que você escolheu anteriormente, você deve fazer treino de força de 2 a 3 vezes por semana, com pelo menos 6 exercícios físicos de força multiarticulares, ou seja, trabalhar vários músculos ao mesmo tempo, pelo menos uma série de cada exercício e de 8 a 12 repetições desses exercícios. Considere descansar 1 minuto entre a série e entre os exercícios. Além disso, você deve fazer exercícios de flexibilidade, como por exemplo, alongamentos para os grupos musculares que você trabalhou em paralelo ao exercício físico de força e ao exercício físico aeróbio. Mas calma, na prática, o início pode ser muito mais simples do que parece. Se você hoje está bastante cansada, considere realizar uma caminhada de 10 minutos ou 15 minutos em vez de 30 minutos. Ou ainda fazer apenas uma série de cada exercício que escolheu para o treino de força, ou com elásticos leves, halteres leves e o peso do corpo. Ou seja, você não precisa esperar se sentir melhor para iniciar a prática do exercício físico. Pelo contrário, a prática do exercício físico necessita ser adaptado ao seu momento, ao seu estágio de tratamento e também ao nível de condicionamento físico que você tem agora. O cuidado com o coração começa nas escolhas do dia a dia. O colunista da JFM-TV, Dr. José Simões, médico cardiologista, apresenta em seu vídeo informações fundamentais sobre prevenção cardiovascular, qualidade de vida e hábitos que contribuem para o bem-estar físico e emocional. Com uma abordagem clara e educativa, o especialista alerta sobre a importância do acompanhamento médico, da alimentação equilibrada, da prática de atividades físicas e do controle dos fatores de risco, como a hipertensão, diabetes, colesterol elevado e estresse. Cuidar do coração é investir em mais saúde, longevidade e qualidade de vida. Informação e prevenção continuam sendo os melhores caminhos para viver melhor. Vamos juntos ficar atentos a essas importantes informações. Olá pessoal, meu nome é José, eu sou médico, sou cardiologista e sou parte também dos colunistas aqui do canal, certo? E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre prevenção cardiovascular e bem-estar, não é mesmo? Que é algo importante e que algumas pessoas negligenciam o cuidado com a doença cardiovascular, não só infarto, como também AVC, oclusões periféricas em membros inferiores, certo? Então, assim, a gente acha que o infarto, a doença cardiovascular é uma doença complexa, mas a prevenção, a gente conseguir estabelecer dinâmicas na nossa vida de atividade, certo? Tanto atividade física quanto ter uma rotina bem estabelecida, é algo que muda o jogo. Óbvio que não vai mudar em 5,
10 dias, uma semana. O objetivo não é esse, o objetivo é lá na frente, 10, 15, 20 anos, certinho? Então, assim, um acompanhamento regular com o seu cardiologista acima dos 40 anos, pelo menos no mínimo uma vez ao ano, usar de forma adequada as suas medicações, tanto para pressão quanto para o colesterol, e manter uma atividade física regular, certinho? Que a gente preconiza pelo menos 30 minutos, uma vez ao dia, certinho? 30 minutos de atividade fora o que você já faz. Então, assim, se eu vou para o trabalho a pé, não conta, tem que ser algo a mais. Então, assim, 30 minutos de atividade aeróbica, uma caminhada inicial durante 5 dias na semana é o ideal para a gente começar, certinho? E os remédios, né? As estatinas que a gente fala, o remédio para baixar o colesterol, é fundamental o uso sim indicado, óbvio, para um profissional, você manter isso de uso regular. Não adianta eu usar uma semana e parar 3 dias, certo? Tem que ser contínuo, de forma constante e regular. Não pode ter faltas, porque se eu falto o remédio, o colesterol tende a subir novamente e a doença tende a se estabelecer. Então é isso, o bem-estar, você gerando ali pequenas mudanças na sua vida, te garante lá na frente uma vida mais calma e sem intercorrências, uma vida ideal. Agora vamos assistir a segunda matéria feita por Iago, que foi uma reportagem especial produzida, né, com ele, sobre o maio e suas importantes campanhas de conscientização em saúde e cidadania. Sim, o mês de maio é marcado por diversas mobilizações que chamam a atenção da sociedade para temas fundamentais, como prevenção de diagnósticos precoces, segurança, qualidade de vida e valorização da vida humana. Mais que cores, a campanha são movimentações que promovem acolhimento e transformação social. Em uma abordagem educativa e humanizada, a reportagem destaca a importância da conscientização coletiva e do acesso à informação como ferramentas essenciais para salvar vidas e fortalecer o cuidado com as pessoas. Confira agora a reportagem especial de Iago Santos para a nossa TV. Como em outros meses do ano que são dedicados à conscientização sobre algum assunto pertinente à população, o mês de maio também é reservado para alguns cuidados. O mês de maio é um mês destinado a 3 tipos de campanhas de conscientização. A primeira delas é sobre as doenças inflamatórias intestinais, representada pela cor roxa. A segunda delas é sobre o câncer de boca, representado pela cor vermelha. E a terceira, representada pela cor amarela, destinada a conscientizações sobre o trânsito. O diagnóstico precoce pode ajudar a salvar vidas, pois é com ele que se pode ter os primeiros caminhos de tratamento destinados à cura. É o que ressalta a médica de família e comunidade da Unidade de Saúde da Família Nestor Guimarães, Caroline Viana. Essas campanhas, elas surgem no sentido de aumentar essa conscientização em relação às patologias. No caso do Maio Vermelho, ele tem a ver com a conscientização do câncer de boca, né, da prevenção, que eu acho que o ponto fundamental, né, para a população é em relação à prevenção, à atividade preventiva, ao diagnóstico precoce, né? Então, assim, uma vez identificado, por exemplo, uma lesão na boca, é importante a pessoa procurar um atendimento para poder verificar, né, se seria uma lesão inicial, para poder fazer o diagnóstico precoce. A mesma coisa o Maio Roxo, né? Porque as doenças inflamatórias intestinais, elas trazem alguns sintomas, né, bem característicos que precisam de uma investigação, por exemplo, do abdominal, diarreia, né, sangue nas fezes. Não é normal ter esses sintomas, então é importante, uma vez identificando essas alterações, procurar o atendimento para ver se realmente é alguma dessas patologias, se precisa, né, de exames complementares para fazer o diagnóstico. Aos primeiros sinais, é importante que haja urgência na procura de um profissional da área da saúde para que prossigam com os primeiros atendimentos essenciais. Em relação ao câncer de boca, né, as lesões, as alterações na boca, a pessoa ter de vez em quando uma afta, uma lesão que cicatriza em poucos dias, pode acontecer com qualquer pessoa. Mas uma vez que um ferimento, uma mancha foi identificado e tem uma duração assim, além do que seria considerado normal, 15 dias, mais lesão que não cicatriza em mais do que 15 dias. Seria importante procurar uma avaliação
na unidade de saúde da família, por exemplo, uma avaliação médica ou uma avaliação odontológica, porque também tem os dentistas, né, que fazem essa avaliação de lesões bucais. E uma vez que seja identificado que realmente precisa de uma investigação a mais, são solicitados os exames para poder fazer esse diagnóstico precoce, que é muito importante. Em relação às doenças inflamatórias intestinais, então a pessoa está em casa e aí percebe, começa a observar alterações intestinais. O intestino que antes funcionava muito bem, agora começou a ter uma alteração no padrão. Então, demora muitos dias para poder ir ao banheiro evacuar. Ou o hábito intestinal se mudou no sentido de ter várias evacuações no dia. Antes era uma vez, 2 vezes, e aí agora passou a ser 3, 4 vezes, com características de diarreia, com a presença de sangue nas fezes, por exemplo, muco, algumas alterações, e é um problema assim que se tornou crônico. Então, também procurar um atendimento médico. Eu, na condição de médica de família e comunidade, atendo esse tipo de queixa, solicito os exames que sejam necessários solicitar, ou, dependendo da alteração, posso fazer um encaminhamento para o especialista, que seria um coloproctologista, um especialista na área, ou gastroenterologista, dependendo da situação. E chegamos ao fim de mais uma edição da AJFMM Rádio, TV e Revista. E hoje tivemos um programa marcado pela informação, reflexão, acolhimento e conscientização sobre a importância do cuidado integral com a saúde e o impacto das doenças crônicas na vida das famílias brasileiras. Nossos queridos ouvintes, seja da rádio, YouTube, todos que esteve presentes junto com a gente até o final. Nosso muito obrigada a cada ouvinte da Melodia Rádio FM 87.9 e também a todos que acompanharam nessa transmissão pela simultânea, pelo YouTube, como a gente havia falado, e compartilhando o conhecimento, esperança e fortalecendo essa corrente de solidariedade e informação. Agradecemos de forma especial aos graduandos Iago Santos, Tainá Oliveira, Vitória, pela participação, dedicação e contribuição nesse importante debate sobre saúde e bem-estar. Nosso reconhecimento também vai para todos os colunistas, profissionais parceiros, voluntários e colaboradores da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo, que diariamente ajudam a transformar informação em acolhimento e apoio para milhares de pessoas em todo o país. A JFM segue ampliando seus canais de comunicação e conscientização. E é com muita alegria que destacamos também a chegada da nossa nova ferramenta de informação e educação em saúde, a revista AJFMM. Ele vai ser um espaço criado para levar conteúdos de qualidade, entrevistas, reportagens especiais, orientação médica, bem-estar, direito dos pacientes e histórias inspiradoras que fortalecem vidas. A nossa primeira matéria será com Carminha da Casa do Amor, né? Nós já até publicamos já a capa de revista de estreia. E essa matéria vai ser, essa reportagem vai ser feita por Tainá e vale a pena esperar, que vai vir coisa legal por aí. A revista nasce com mais uma ponte de conhecimento, humanização, esperança, ampliando a missão da associação de informar, orientar e acolher pacientes, familiares e toda a sociedade. Continue acompanhando nossas ações pelas redes sociais, pelo site, pela rádio, pela TV e agora também pela revista AJFMM. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pela confiança. Eu sou Joelísio Fraga, presidente da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo, e espero você no próximo programa. AJFM, Rádio, TV e Revista, informação que acolhe, voz que transforma vidas. Boa noite e Deus abençoe a todos.